O Instituto Professor Tommy Lipica, ele Grande. mandou 27,90 Cara, aqui. o Instituto Tommy Lipica faz um trabalho maravilhoso com as crianças aqui de São Paulo. Caralho, você falou a pior... Parabéns. Você foi pra pior demografia possível. Parabéns pro Tommy trabalho. Lipica. Parabéns pro trabalho da galera do Tommy Lipica, gente. Ó, ele fala assim, Ian, a esquerda tradicional brasileira parece viver refém do Lula e não aceita um sucessor dando espaço pro fascismo. Posso responder? Sim. Eu vou começar citando uma frase que é muito controversa, que os soviéticos, principalmente a liderança da Terceira Internacional, defendia, de que a social-democracia é a ala moderada do fascismo. E social-democracia, né, digamos assim, a esquerda, dita esquerda, que não tem como objetivo a superação do capitalismo, mas sim a sua gestão. Social-democracia é a esquerda que defende administrar o capitalismo. Essa frase causa muita controvérsia porque as pessoas interpretam ela como comparando o fascismo com a social-democracia. Mas não é isso que ela está fazendo. Por que os ideólogos da Terceira Internacional falavam que a social-democracia era a ala moderada do fascismo? Porque todas as vezes que a social-democracia pode optar em defender a revolução proletária ou sucumbir ao fascismo, ela sempre vai escolher sucumbir para o fascismo. Sempre. Sim. Sempre. E isso a gente vê de novo e de novo e de novo. O que está acontecendo agora? O PT e o Lula se inseriram na gestão do capitalismo brasileiro e estão cada vez mais sendo absorvidos por ele, sem nunca ter como perspectiva utilizar esse aparato que foi construído ao longo dos anos para solucionar o problema de uma vez por todas. Ou seja, para romper com esse sistema. Essa é a razão pela qual os bolcheviques diziam que a social-democracia é a ala moderada do fascismo. Quando o fascismo bate na porta, se a social-democracia tiver a opção entre apoiar os revolucionários e apoiar e sucumbir, não estou dizendo apoiar, mas fazer com que o fascismo nos engula na força bruta, é sempre a segunda opção que vai acontecer. Falando sobre eleições, então. O debate não pode ser mais quem será o sucessor do Lula. Agora, o debate tem que ser: as eleições não são feitas para representar a classe trabalhadora. Não são feitas. Elas são estruturadas do começo até o final para representar a classe dominante. São feitas para ser o balcão de negócios da burguesia. E isso fica mais patente no legislativo. A maior bancada, disparado, é a bancada do agronegócio. Gente, o agronegócio representa quantos brasileiros? Pouquíssimos. Estou falando dos gestores do agronegócio. Como que uma bancada gigantesca de 350 parlamentares, é uma coisa assim, é a maior, sendo que a maior parte dos brasileiros não é representada por ela? É porque a bancada não é para representar a maior parte dos brasileiros. A bancada é para representar diferentes alas da burguesia. É para representar boi, é para representar bala, é para representar Bíblia, porque a igreja é um negócio muito lucrativo. Esses pastores gigantescos são donos de latifúndios, são donos de emissoras de televisão, são donos de igrejas gigantescas que arrecadam e não pagam imposto. É negócio, não se enganem, tá? É bancada do banco e do mercado financeiro, é isso. Essas pessoas são representadas. Não tem bancada dos garis, não tem bancada de entregador por aplicativo, não tem bancada de professor, praticamente. Pouquíssimos representantes da categoria docente. Então, frente a isso, a gente tem que parar de achar que a única maneira de fazer política é elegendo representantes. Porque essa é uma das maneiras de se fazer política. Só que o jogo não é feito para que nós tenhamos representantes que nos representem. Não é feito. Ele não é feito. Assim, e vocês sabem disso, gente. Nossas eleições são baseadas em campanha eleitoral. Quem que pode fazer campanha eleitoral? Quem tem recurso. Quem que tem recurso? A classe dominante, a burguesia. O jogo já começa dessa forma. O ponto de partida já é quem tem mais dinheiro ganha. E quem que tem mais dinheiro? Quem está em cima e não quem está embaixo. O que a gente tem que começar a fazer? Novamente, lembra que eu falei que o marxismo está profundamente preocupado em alterar a realidade, não só entender ela? Acho que agora a gente entendeu
Só que o que a gente faz? Aí é que vem a minha crítica incisiva, né? A esquerda está refém do PT? Depende de qual esquerda você está falando. Eu acho que o maior equívoco da social-democracia nos últimos anos foi abandonar a única coisa que fez com que a esquerda fosse minimamente eleitoralmente viável, que foi o trabalho de massas. Eu não sei se vocês sabem, mas o PT surgiu na esteira de uma greve gigantesca de industriais. Inclusive o Lula era um sindicalista. Talvez tenha sido o sindicalista mais popular do país, né? O movimento sindical era muito robusto na década de 80. O que fez com que o Lula chegasse na primeira eleição direta para a presidência da República depois da ditadura militar, com chances reais de ganhar, esbarrou muito perto de ganhar, foi o movimento de massas e o movimento sindical. Os trabalhadores organizados votaram no Lula e fizeram campanha para ele. Só que, depois que o Lula é eleito em 2002, o PT vai paulatinamente abandonando o movimento de massas e começa a substituir militantes por eleitores. E são eleitores que não são ideologicamente alinhados à esquerda. O PT parou de disputar a consciência das pessoas. O resultado disso, muita gente que vota no Lula fielmente, quando o Lula estava preso, votou no Bolsonaro. Isso demonstra um eleitorado que é fiel ao Lula não por razões ideológicas. Muitas vezes é por razões econômicas. Ou de culto de personalidade mesmo, mas muitas vezes razões econômicas. O que a gente tem que fazer? Voltar a disputar a consciência das pessoas. E voltar a organizar as pessoas. Quem que é a gente? Eu? Não, não, mas essa pergunta é boa. Só quero entender. Não, é sério. Essa pergunta é ótima. Por que eu sempre falo nós? Eu odeio, com todas as forças do meu âmago, quem fala a esquerda tem que fazer isso. Eu odeio. Sabe por que eu odeio? Porque parece que a pessoa cruzou os braços e falou assim: ô galera, alguém tem que fazer alguma coisa, velho. Alguém tem que... Porra, vocês não fazem nada também. Eu acho que só tem duas maneiras de abordar isso no nosso campo. Ou falar nós, ou não dar opinião. Simples assim. E isso faz parte do que eu tô falando. Quem é de esquerda tem que começar a se enxergar como agente político de novo, tá? E não só como uma pessoa que tem vibes, que tem ideias mais ou menos parecidas e que vão esperar alguma coisa acontecer. A agência é o que a gente quer retomar. Pô, o que eu tenho que fazer amanhã? O que a gente fala... Acordo na sexta, como é que eu posso ajudar O que a gente fala para a maior parte... o PT Mas voltar aqui, a pensar no Brasil... No Brasil, como, tipo, vamos trazer as pessoas para entender que eles são trabalhadores. Tá Esquece o PT. O que eu faço? Esquece o PT. Ok. Esquece o PT. Pra quem que eu vou? O Aonde PT eu vou? já está inserido dentro da lógica da gestão do capitalismo de maneira irreversível. Já está. O que acontece? O que a gente fala para os trabalhadores? Organize-se. Desde o movimento secundarista, quem está no ensino médio, até movimento estudantil de faculdade, até associação de bairro, movimento camponês, movimento que luta por moradia, movimento em defesa das mulheres, partidos revolucionários, por exemplo, o partido que nós temos uma aliança no meu coletivo, que é a Unidade Popular, o partido do Léo Péricles, que você citou. Nossa organização também tem frentes de massas. Tem uma frente de massas para professores, uma frente de massas para juristas e uma frente de massas para PSIs, psicólogos e psiquiatras. Então, se você faz parte dessas categorias e quer se organizar, procure a Soberana e procure as nossas frentes de massas, respectivamente o CESPEM, o SAMECA e o Júri, para você se organizar também, porque é se organizando que a gente consegue retomar a agência dos trabalhadores como seres políticos, sem ter a ilusão de que um dia nós seremos representados nesse parlamento burguês. Porque não seremos. Mas você não acha que o sistema capitalista criou um cenário onde ele bota o cara, tipo, 12 horas por dia trabalhando, 6 vezes por semana, e aí o único dia que tem, cara, ele ele tira pra dormir. E é interesse, realmente. Ah, claro. Como é que, tipo, esse cara fala, não, pô, no meu dia de folga, eu vou lá representar. Por exemplo, a classe dos motoboys. A galera toda virou e falou: não, isso é boa. CLT é ruim, tá ligado? Conseguiram vender isso aí pros caras com
como se fosse, meu, Uma ideia deles. Um prato bom de comer. É que você deu 2 exemplos diferentes, né? Eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu agora. A gente viu a campanha gigantesca contra a escala 6x1. Né? Sim. Não sei se vocês sabem, mas teve uma greve em São Paulo. Uma greve na fábrica da Pepsi. A gente foi lá conversar com o sindicato. O que fez com que esses trabalhadores que trabalhavam 6x1 e alguns 6x2 até, que é horrível, porque a sua folga fica indo pra frente. Você trabalha 6 e folga 2, trabalha 6 e folga 2. Aí um dia é segunda e terça, depois terça e quarta, depois quarta e quinta, depois quinta e sexta. É horrível, sabe? O sindicato é muito forte. Então o sindicato tá todo dia batendo na porta, falando com os trabalhadores lá. E o sindicato conseguiu, assim, uma quantidade gigantesca de benefícios para aqueles trabalhadores, fazendo o que os trabalhadores devem fazer para dialogar com o patrão. Greve. Fazendo greve, parando máquina. Os caras pararam todos os turnos, são 3 turnos. 3 turnos parados, uma semana na fábrica. Você imagina o prejuízo para a Pepsi? A Pepsi teve que sentar e negociar. E eles conquistaram um dia de folga. É uma conquista ainda, e tem muitas conquistas para virem pela frente. Mas eu conversei bastante com os sindicalistas lá, e eles falaram, a gente conseguiu aumentar o piso salarial, a gente conseguiu estabilidade para os trabalhadores, para eles não serem demitidos, a gente conseguiu restaurante, refeitório para os trabalhadores. Isso tudo foi conseguido como? Foi conseguido como? Pedindo, por favor? Greve. Esse sindicato... Eu deveria fazer uma greve aqui no BU. Porque você está sendo oprimido pelo seu próprio programa? Falou, cara, eu tô sentindo que eu tô sendo explorado, eu quero um piso salarial maior. E aí eu junto com... Né, tem mais elenco, tem o elenco do guarda, tem o elenco do Cinil, junto com todo mundo. Batata. E a gente se vira contra o Tony, a Jess e o Yuri. Eu sei que você tá brincando, mas o que você Não, tá tô falando sério. acho que você Não, então... tá me entendendo errado, tá ligado? Eu falo, não, contra essa... podcast de 3 horas e meia, contra isso, tá ligado? E Como esse é que- foi o como é que- Ben-Hur, foi o Ruim de hoje. Então, se Boa a gente noite. se une, Não, tipo, obrigado. enquanto funcionários do BenU, a gente se une contra esses 3 mecenas e fala, a gente quer melhores horários, melhores pagamentos. Isso seria, lógico, numa escala ampla para cada trabalhador fazer o seu. Mas a mudança pode começar aqui. Sabe qual que é o grande problema? É que eu tô certo. Você deu o exemplo dos motoboys. O Tony tá rindo, não, ele não tá concordando comigo, tá rindo de Ri de desespero. nervoso, ri de É, nervoso. tá ligado? Você deu o exemplo dos motoboys. E esse exemplo é muito interessante, porque... eu não sei se vocês repararam, mas hoje em dia, o trabalhador médio é um trabalhador que não tem emprego. Ele tem trabalho. Trabalho pra caramba. Sim. Mas ele não tem emprego. Eu não tenho emprego. Eu trabalho. O que eu mais faço na vida é trabalho. Mas não tem emprego, sabe? E o motoboy também não tem emprego. Aquilo não é emprego, sabe? O cara pode ser banido do aplicativo do dia pra noite, isso não é emprego. O Uber não tem emprego, sabe? Mas trabalho eles têm e tem muito. Um dos grandes desafios históricos que a gente tem no Brasil é organizar a classe que a gente chama de subproletariado. O subproletariado é o que quer vender a sua força de trabalho e não encontra quem compre. Porque a pessoa que está trabalhando na fábrica, ela está vendendo a sua força de trabalho em troca de salário. Né? O subproletariado tenta vender e não consegue. Eu dou um exemplo que vocês conhecem. Flanelinha. Flanelinha, engraxate, vendedor de bala no sinal. A pessoa está tentando vender a mão de obra e ninguém compra. Então ela dá um jeito. E isso tem a ver, inclusive, com o legado da escravidão no Brasil. O surgimento dessa figura do engraxate, por exemplo, tem a ver com o abandono das pessoas que foram, assim, jogadas sem nenhum tipo de recurso na sociedade brasileira e falado assim, se vira, sobreviva, sabe? Para dar um exemplo histórico, lembra que eu falei que o Lula perdeu a eleição pro Collor? Claro que a gente conhece aquela história lá da manipulação, da caspa no ombro, das pastas vazias lá, do Boni manipulando tudo. Isso tudo é verdade, isso tudo teve um impacto. Mas se você for analisar a votação, o Lula perdeu pro voto dos miseráveis. Perdeu pro voto dos mais pobres dos mais pobres. Por quê? Porque é a parcela da classe trabalhadora que não estava organizada. O Lula ganhou muito voto de industrial, de trabalhador que estava sindicalizado. Esses trabalhadores organizados, militantes e conscientes votaram muito em peso no Lula. Agora, a galera do subproletariado, ainda por conta desse desalento, ainda ficava muito suscetível a esse tipo de cenário político cambiante, né? Então, o desafio que a gente tem é como organizar o autônomo novo, né? Eu odeio essa palavra autônomo, porque autônomo é quem faz, quem determina o próprio valor do próprio serviço, tá? Autônomo, se você tiver a dúvida de se alguém é autônomo ou não, autônomo vai te falar quanto que ele cobra.
iFood não é autônomo, não é ele que fala quanto que ele te cobra. Não é ele que fala assim, eu vou cobrar X pela entrega. É o aplicativo que fala. Então isso não tem nada de autônomo. E eu fico puto com isso, porque agora o governo instituiu uma nova categoria que é autônomo por aplicativo. Que é o Caramba. iFood e o Uber. Dá uma bosta, assim. Quando eles fizeram isso, Horrível. eles simplesmente tornaram legal um negócio que já estava acontecendo. Totalmente. Foi uma grande enfiada nos motoboy. Melhor do que agir como uma empresa predatória sem regulação é agir com regulação favorável. É melhor. Regulação favorável é melhor. E o Lula assim falando, não, cara, que isso aí vai ser bom. Foi uma Conversei merda. com os motoboys, Horrível. isso vai ser bom. O bagulho foda do Lula é que eu tenho assim, eu posso estar sendo aqui meio romântico na história, mas eu acho, de verdade, tipo, as pessoas perguntam pra mim, quem você queria entrevistar? Aí eu queria o Lula, falando, não, eu queria conversar com o Lula sem câmera. Eu E aí queria conversar perguntar, com o Lula Lula, sem câmera. você realmente acha que tudo que você está fazendo é bom pro povo? E eu tenho certeza que ele vai falar, cara, eu tô todo fudido, tá ligado? Isso aqui é o melhor que eu tô conseguindo fazer agora. Eu eu queria queria- estar fazendo mais. Eu juro, Ronald. Mas você acha Eu que queria estar fazendo mais. Eu não É que vejo ele tava merda. desligando fora de câmera mais. Você acha que ele tá Eu Não, acho não, que ele não. já- Não, mas é que tá. Seria que ser uma situação de tipo, brother, a gente tá aqui só entre Não, nós. sim, nada vai ser cortado. Ele é o presidente 24 horas por Não, dia. cê- assim. você Ele conhece é o ele presidente- por 20 Eu anos. tô falando assim, um cenário assim, se não pra mim, mas pra Janja, tá ligado? No Sim. travesseiro. Pô, Ele fala, Janja, tá foda. Hoje eu tive que falar que o negócio lá pro motoboy foi uma boa ideia. É foda, eu tenho que falar, porque eu fiz o acordo com um monte de gente, era o único jeito de eu fazer. Sabe? Eu sinto que, tipo, o que ele faz, o governo é uma bosta. Ele sabe. Mas ele sabe que é uma bosta. Tipo, ele vai chegar e falar que é uma bosta? Aí É é igual, por pior, né? exemplo, quando as pessoas ficaram, tipo, sei lá, né? Eu acho que esse lance que você fala da atuação, né? Da teatralidade da política, eu acho que é muito, muito importante as pessoas entenderem isso. É como, por exemplo, o Freixo. Freixo que por anos, né, várias políticas, pensando no favelado carioca, pensando numa guerra